O que pode acontecer se por algum motivo os polos magnéticos da Terra se inverterem? Isso seria bom ou ruim? Ou não faria nenhuma diferença? A gente vai ficar sem o GPS do telefone? Ou será que a gente vai ficar sem gravidade e flutuar por espaço? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Breno e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje teremos aqui mais um pedido de vocês, a inversão dos polos magnéticos da Terra, ou inversão geomagnética, é a mesma coisa. E é um assunto bem interessante esse. Mas antes de dar aquele like no vídeo para fortalecer o canal, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal aí e ativa o sininho de notificações para você ser avisado aí de quando sair vídeo novo por aqui. Tem muita coisa legal aqui no canal, beleza? Para vocês entenderem bem o que é isso, vamos por parte, tá? O que é? Primeiramente, precisamos saber como o campo magnético da Terra é formado. Ele é gerado por correntes elétricas que são geradas por causa do movimento das correntes de convecção que acontece no núcleo externo da Terra. Esse núcleo externo é feito basicamente de uma mistura de ferro e níquel fundido. Como lá embaixo é muito quente, tudo fica líquido. E essas correntes de convecção que acontecem lá são causadas pelo calor que sai do núcleo, um processo natural chamado geodinamismo. Eu vou tentar explicar como essas correntes de convecção acontecem. Elas são muito importantes. Temos o núcleo e o núcleo externo, certo? Sabemos que o núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido e bem mais quente que o núcleo externo. A primeiro momento não faz muito sentido ele ser sólido por causa das altas temperaturas, mas aí entra a alta pressão que tem lá embaixo, o que mantém o núcleo interno sólido, mesmo em altas temperaturas. Agora guarda essas informações e imagina que o núcleo interno é a chama de um fogão e que em cima tem uma panela com água, e essa água representa o núcleo externo. Todo mundo sabe o que acontece, essa água vai ferver e vai ficar borbulhando. O que acontece também é que a parte da água que está mais no fundo da panela fica mais quente que a superfície. Então a parte mais quente tende a subir e trocar de lugar com a parte menos quente, pois o aumento da temperatura altera a densidade da água. Então a parte de baixo fica trocando de lugar com a parte de cima sucessivamente, porque de baixo sempre vai estar mais quente. Aí fica aí esse troca-troca. Agora troca a água pelos metais líquidos do núcleo externo, que é aquecido pelo núcleo interno. Acontece a mesma coisa, só que acontece uma coisa a mais. Esses metais líquidos que ficam em movimento geram uma carga elétrica e essa carga acaba gerando o campo magnético da Terra. Todo campo magnético é dividido em polos norte e sul, ou lado positivo e negativo. Uma inversão geomagnética é a mudança de orientação do campo magnético terrestre, de tal forma que os polos norte e sul se invertam. Durante esses eventos de inversão, acontece um declínio da intensidade do campo magnético da Terra, que se recupera logo após a recolocação dos polos em seus novos lugares. Ou seja, enquanto os polos estiverem trocando de lugar, o que leva muitos anos, o campo magnético fica enfraquecido, mas ele não desaparece. Esses eventos ocorrem a uma escala de dezenas de milhares de anos ou mais, e a mais recente aconteceu há 780 mil anos atrás. Nossa, mas como a gente sabe dessas inversões se isso aconteceu há tanto tempo? E a resposta está nas rochas vulcânicas. Essas rochas possuem metais que interagem com o campo magnético da Terra. E durante o resfriamento dessas rochas, fica gravado o posicionamento magnético da Terra daquela época em que a rocha se formou. E descobrindo a idade dessa rocha, dá para saber há quanto tempo atrás aconteceu essa formação. E não dá para saber de quanto em quanto tempo acontece essa inversão. Tem gente que fala a cada 300 mil anos, mas se você olhar o histórico desses eventos, não existe um padrão. Teve época que ficou milhões de anos sem ter inversões e teve época que teve várias inversões em um curto espaço de tempo geológico. O que causa a inversão? A causa das inversões geomagnéticas estão divididas em duas teorias. Uma teoria diz que é causada por eventos internos no próprio sistema que gera o campo magnético da Terra. A outra defende que elas são causadas por eventos externos na crosta terrestre, mas são só teorias. Não temos como afirmar com certeza o porquê desses acontecimentos, mas são totalmente naturais aí no processo de transformação do planeta. E nenhuma forma de vida pode interferir, causar ou impedir esse processo. A primeira ideia é a dos eventos internos, que diz que as inversões são causadas pelo próprio movimento desordenado das correntes de convecção que acontecem no núcleo externo, que algumas vezes esses movimentos
são mais desordenados e caóticos que o normal e acabam aí meio que embaralhando os fluxos magnéticos. Em algumas simulações de computador, essa desorganização conduziu a uma instabilidade, no qual o campo magnético assume espontaneamente a direção oposta. Esse cenário é apoiado pelas observações do campo magnético do Sol, que sofre inversões espontâneas a cada 9, 12 anos. Mas no caso do Sol, a intensidade magnética solar aumenta muito durante a inversão, enquanto na Terra é o contrário. As inversões ocorreram durante períodos de baixa intensidade do campo magnético. A segunda ideia é a dos eventos externos, que diz que as inversões geomagnéticas não são processos espontâneos, mas que são desencadeados por eventos externos que interrompem diretamente o fluxo do núcleo da Terra. Esses eventos podem incluir a chegada de lajes continentais arrastada para baixo em direção ao manto por ação das placas tectônicas nas zonas de subducção, que é quando as placas tectônicas se encontram uma com a outra e uma vai por baixo da outra e vai descendo e até interferir diretamente o fluxo do núcleo, causando o enfraquecimento do campo magnético que é gerado por ele, dando a oportunidade de acontecer a inversão. Essa segunda teoria não se sustenta muito bem, por dois motivos. Primeiro, o próprio movimento das placas tectônicas é provocado pelas correntes de convecção que acontecem nas camadas mais abaixo, que é uma coisa supernatural. E segundo, a placa tectônica que fica por baixo nos pontos de subducção é fundida ao manto, que é muito espesso e quente, para ser atravessada aí pela fina camada da crosta terrestre. Efeitos da inversão nos seres vivos. A inversão do campo magnético nunca foi observada por humanos com instrumentação, e como o mecanismo da geração do campo magnético não é bem compreendido, fica difícil dizer quais serão as características do campo magnético nessa ocasião. Alguns especulam que o campo magnético muito enfraquecido durante um período de inversão vai deixar a superfície da Terra mais exposta à radiação cósmica, o que é prejudicial aí para toda forma de vida aqui na Terra. Mas como eu falei, no processo de inversão o campo magnético não desaparece, ele só enfraquece. É muito importante que ele continue existindo. O Homo erectus e seus antepassados certamente sobreviveram aí a muitas inversões polares, embora não dependessem de sistemas tecnológicos que pudessem ser danificados pelas tempestades solares. Que no caso nós somos protegidos, dessas tempestades solares pelo nosso campo magnético. Não existem provas de que a inversão do campo magnético tenha alguma vez causado uma extinção biológica, pois até onde sabemos, essa força magnética não desaparece, apenas muda de lugar os polos. Se ela desaparecesse, aí sim teríamos um problema, mas isso não acontece. O que pode acontecer é nós termos que reconfigurar os aparelhos eletrônicos que usam o magnetismo da Terra para se guiar. Nós humanos não sofreríamos nada. Já os animais migratórios que se orientam pelos polos norte e sul, para eles sim seria complicado, porque eles teriam que se adaptar ou passar por algum tipo de evolução. Quando a gente ouve falar de inversão dos polos magnéticos aqui na internet, parece ser algo catastrófico a primeiro momento, que é o fim do mundo, que não sei mais o que. Só que não, é um negócio super normal e que leva muitos anos para acontecer. O campo magnético, se invertendo ou não, é muito mais importante que ele exista. Se ele continuar existindo, tá de boa. Então aproveita que tá de boa e já dá um like no vídeo se tiver gostado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Aproveita e se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.